Graça e paz, povo de Deus, estamos aí começando mais um Pode Eu Sou. Todo domingo nós estamos aí meio-dia, nesse horário maravilhoso de domingo, você almoçando com a tua família, na sua casa, de repente nesse restaurante. Hoje a internet, ela dá recursos, né, da gente estar por intermédio do celular, do iPad, enfim, é uma ferramenta que precisamos explorar para que a palavra do Senhor alcance o máximo de vidas possíveis dentro desse nosso podcast cristão. E hoje está conosco aqui, queridos, o nosso amigo, né, um homem de Deus que tem uma chamada muito bonita, né, hoje está à frente de um trabalho bacana e queremos conversar apresentando hoje o nosso pastor Rafael Miranda. Fala aí, pastor. Shalom, meu apóstolo, tudo bom? Eu me chamo pastor Rafael, né? Eu congrego ali na comunidade apostólica do Içara, em Jardim Catarina, com o apóstolo André Luiz e a apóstola Carla Carvalho. E eu estou aí nesse caminhada aí há 15 anos, vou para 15 anos aí no Evangelho aí. E pastor Rafael, vamos falar um pouquinho como é que foi esse chamado, né, essa experiência. Primeiro, como é que você se deu a tua conversão? Você disse que tem 15 anos ministerialmente, mas como é que foi? Você nasceu dentro de um lar evangélico, um berço cristão, ou você nasceu numa família que não tinha nenhuma ligação com a igreja? Como é que é essa história? Então, apóstolo, na verdade, os meus pais eram evangélicos, né? Mais por parte do meu pai, a minha mãe meio que acompanhava ele. Ele era um levita da casa do Senhor, porém, eu não peguei muito essa parte de caminhar dentro da igreja com eles, porque logo no início do meu nascimento eles se separaram, então eu não cresci dentro, na verdade, de um lar evangélico. Eu não acompanhei essa vida evangélica, eu não tive uma vida cristã antes da minha maioridade. Então eu não vim aí de uma família evangélica, na verdade, eu não vivi aquilo dali. Mas tinha alguém da sua família, a sua mãe e seu pai não eram da igreja, isso? Na verdade, o meu pai era evangélico. Ah, seu pai era evangélico. Ele era levita da casa do Senhor, a minha mãe acompanhava, mas devido à separação, né, eu vivi com a minha mãe e o meu pai, né, pegou o rumo dele, e como ela o acompanhava, então quando eles se separaram, logo que ela não mais seguiu no caminho da igreja, né? Entendi. E a sua mãe, então assim, ela na verdade teve um papel fundamental dentro da igreja, do caminho, né? A palavra do Senhor diz, ensina, né, ao menino o caminho hoje, né, para que mais tarde ele não se desvie, mas ele ali está a semente plantada dentro da história dele. Então a sua mãe hoje, até hoje, está na igreja, sua mãe? Não, minha mãe hoje não está na igreja, justamente por conta dessa separação lá atrás, né? Que eu acredito que ela pensava como uma pessoa da igreja se separa. Não, naquela época era muito complicado isso. Então ela ficou com aquilo dali. Hoje ela não frequenta uma igreja evangélica. Sim, você acha que na época existiu uma cobrança, um peso muito grande, vamos dizer, uma falta de sabedoria, o dogma, costumes, era muito mais pesado? Foi isso aí que aconteceu. Os costumes, né, as doutrinas, as famílias naquela época, elas influenciavam muito, né? Então uma pessoa quando se separava naquela época era complicada e hoje ela não se encontra dentro de uma igreja por conta do passado. Acredito eu que deve estar por causa disso. Você acha que hoje em dia as igrejas, elas, nesse ponto de vista, elas cresceram mais, elas abriram mais a visão para abraçar uma pessoa que está com um casamento destruído, uma pessoa que teve algum problema ministerial? Você acha que as igrejas hoje, por essa linha de raciocínio, elas estão melhor do que antigamente? Então, com certeza, acredito que sim, por conta como é que eu posso dizer? Hoje a rotina é muito grande das separações, né? Então essas pessoas separadas hoje, elas têm dois caminhos. Ou elas vão para o mundo, ou elas vão para a igreja. Então, por isso as igrejas hoje, elas abraçam mais essas pessoas, porque é melhor ter uma pessoa separada dentro da igreja do que essa mesma pessoa separada no mundo. Então, as igrejas hoje conseguem abraçar, conseguem conversar mais, aí até muitas das vezes resgatar esse relacionamento que talvez foi destruído. E você acha que por intermédio desse rompimento, né, dentro da sua casa familiar, isso contribuiu para você se aproximar de Deus nesse caso, ou não foi isso? Como é que foi essa experiência? Porque geralmente
muitos jovens que sofrem dessa retaliação familiar, às vezes seguem um caminho que não é caminho da igreja, né? Então, na verdade, eu não vou dizer que isso contribuiu, na verdade não contribuiu em nada, porque até minha infância foi uma infância muito assim, sofrida. Eu não tive nenhuma experiência com Deus, até porque eu não vi essa experiência da parte da minha mãe, da parte dos meus pais. Então eu cresci completamente no mundo, até que eu me envolvi com funk, fui cantor de funk, dançarino, na época a gente chamava de bonde, né? Então a grande parte da minha juventude foi vivendo dentro dos bailes funk, cantando, né, no funk, dançando, fazendo músicas e por aí vai. Então eu não tive nenhuma influência da minha família ao evangelho. Opa, então peraí. Então tem história aí, né, cara? Tem muita história. Tem um testemunho aí, né, do funk, né, disso tudo relacionado a um histórico onde Deus foi lá te resgatar, né? É isso aí. Então você chegou a ser cantor, como é que você dá o nome? MC, na verdade era um bonde, né? Porque tem uma diferença do MC e daquele que faz parte de um bonde. O cara que faz parte do bonde, ele dança e canta. O MC somente cantava, lá na verdade a gente fazia as duas partes. Então, eu vivi... Tipo o bonde do Tigrão? Desse jeito. Desse jeito? Na verdade a gente se espelhou... É dessa época aí? Dessa época aí, a gente se espelhou nele muitas das vezes. Eles eram influências, né, pra gente aí no mundo do funk. E eu vivi uma boa parte da minha vida aí dançando em bares funk, fazendo música, cantando nesse ritmo aí. Chegou a ter empresários, vocês chegaram a fazer assim, shows e tudo mais? Chegamos a fazer show, mas nós éramos nossos próprios empresários, a gente não tinha ninguém até ali então patrocinando a gente. Mas a gente chegou a fazer show, como algumas casas de show aqui em São Gonçalo mesmo, fomos na Peoples, no Rio, antiga Peoples. Então teve uma caminhada muito grande aí no mundo, onde eu consegui aprender muitas coisas ali, né, para o meu crescimento hoje, entender. Eu tenho até um testemunho muito grande, a gente vai falar sobre isso. Então foi mais basicamente isso, a minha vida, a minha infância, a minha adolescência toda, a partir dos meus 14, 15 anos, até a minha conversão em 2008, foi nesse ritmo aí do mundo do funk. Tá, já que a gente está atribuindo, falando sobre o funk, esse mundo que eu também conheço bastante, também tem um histórico ali, a gente sabe que as drogas ela é muito presente dentro desse relacionamento baile funk. Antigamente era muito dentro de galpões, né? Isso. Mas depois foi abrindo para a comunidade, né? Cheguei a pegar essa transição de bailes de comunidade. Você chegou a pegar baile de galera, né? Antigo, mas você vivenciou isso, você via muitas pessoas. Você acha que o funk na época já contribuía para uma vida que pessoas se entregavam às drogas? Então, tudo no mundo contribui para isso, né? Mas o funk não tinha tanta influência na época, porque antigamente a galera gostava muito de dançar, de curtir, né? Tanto é que eu, com todo esse envolvimento com o funk, eu nunca usei droga na minha vida, né? Apesar de ter amigos e pessoas que usavam, mas o funk nunca foi uma influência para mim usar drogas. Então eu acredito que ele não contribuía a ponto da juventude se envolver literalmente nas drogas. Acredito nisso. Mas a gente vê, né, muitos casos, a gente sabe que ali no mundo, né, cara, tudo existe o dedo do inimigo, o inimigo ele quer destruir, roubar, matar e destruir. Sim. Né? A gente vendo pelo lado cultural, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Hoje você trabalha com jovens dentro da igreja, não é isso? Isso. E eu acredito que essa ferramenta que você, lá atrás, você teve essa experiência dançando, cantando, se envolvendo com aquele tipo de tribo ali. Sim. Acho que Deus pegou essa experiência sua e eu acredito, você vai falar um pouco disso, mas acho que contribuiu para o propósito do reino, sim ou não? Sim, completamente. Eu acredito nisso, falo muito sobre isso, que Deus às vezes ele não tira de certo lugar e coloca no outro, onde a gente já conhece a área que a gente vai conseguir trabalhar ali. Deixa eu falar um pouquinho aqui, como é que eu conheci, na verdade, a Deus, na verdade, né? Nesse mundo do funk, uma certa vez teve um evento de lamberóbicas que curtiu muito na época, lamberóbicas e bondes, onde eu consegui conhecer a minha esposa ali. Ela dançava numa lamberóbica também, e eu fui apresentar o funk, ela foi apresentar a lamberóbica dela, e ali a gente se conheceu. Porém,
o meu fato, a minha caminhada veio na direção do Evangelho quando uma vez essa minha mãe, né, que eu falei que teve esses atritos lá atrás com meu pai, uma certa noite ela passou muito mal, né, isso por volta de 2 e poucas da manhã, e nós fomos socorrê-la e quando chegamos ao hospital, o médico falou que o estado dela era muito grave, porém ela teria que ficar internada, mas a gente não tinha naquele momento nenhuma condição de deixar ela internada, então a gente assinou um termo de responsabilidade que estaríamos trazendo ela para casa. Ali começou toda a minha história com Deus. Porque ali foi o primeiro momento em que eu ouvi a voz de Deus. Ainda no mundo, ainda no funk, eu ouvi nitidamente a voz de Deus, Deus falando assim comigo: não deixe a sua mãe aí. E como eu era o irmão mais novo, né, a gente sempre ouve os mais velhos, mas naquele dia eu falei: não, minha mãe não vai ficar. E naquele dia, apóstolo, nós voltamos para casa e naquela madrugada eu ajoelhei e falei com o Senhor. Foi a minha primeira experiência com Deus. Eu falei com o Senhor mais ou menos assim: Senhor, se o Senhor tirar a minha mãe dessa, eu largo tudo e venho te servir. E a gente dormiu, e quando a gente acordou, levamos ela num cardiologista, e o médico relatou realmente que ela estava numa situação muito difícil, muito grave, que ela precisava ficar internada, porém, a gente não iria conseguir deixar ela internada. Então as palavras dele naquele dia foi a seguinte: vocês podem levar ela para casa, medica ela, e se ela estiver viva, na semana que vem, vocês trazem ela para uma revisão. E passou toda ali a semana, na sexta-feira que seria a revisão, a gente levou a dona Dirce lá. E quando ele olhou para ela, ele falou: essa é aquela dona Dirce que estava aqui na semana passada? Nós falamos: é ela mesmo. Aí ele falou assim: houve um milagre na vida dela. Mas eu sabia do que se tratava, foi a minha oração com Deus. Deus, ele me ouviu, e isso há 15 anos atrás. Ele não deu uma semana de vida para ela e hoje ela tem 15 anos aí, depois desse episódio todo, fazendo 81 anos esse ano aí. Então, assim, eu costumo dizer que um crente sem experiência espiritual é um crente sem história, né? Que todo mundo, todo homem grande que teve um chamado na Bíblia Sagrada, ele se deu a uma experiência com Deus, né? Moisés viu a sarça ardente, e Ezequiel na beira do rio Quebar ouviu a voz do Senhor, teve a visão de anjos, né, de querubins. Enfim, acho que todo mundo, ele quando tem uma chamada e ele vem por uma experiência direta com Deus, parece que a chamada ela é mais forte, não é isso? É verdade. É como se desse mais valor àquilo dali que você estivesse vivendo, né? Porque por mais que eu não estivesse no Evangelho na época, apóstolo, eu sempre tive um temor muito grande a Deus. Eu lembro que muitas das vezes, vindo dos bailes funk, pessoas já na rua evangelizando, eles me davam um papelzinho, eu sempre pegava, guardava. Naqueles momentos que eu estava sozinho, eu parava, eu lia. Então eu tinha um temor muito grande ao Senhor. E depois dessa experiência de ouvir a voz de Deus, aí eu larguei tudo mesmo, abracei o Evangelho e estou aí nessa caminhada hoje trabalhando com a juventude até os dias de hoje. E a primeira igreja que você entrou é a que você está até hoje? Isso, é a primeira igreja que quando eu fiz esse voto com Deus, né, eu até tentei conhecer algumas igrejas, porém, algumas igrejas, como eu estava vindo do mundo do funk, então eu ainda tinha um corte de cabelo com desenho, eu ainda tinha aquela coisa toda do mundo. E uma vez eu cheguei num ministério com o cabelo desenhado, e as pessoas olharam para mim e falaram: você não pode ficar nessa igreja com o cabelo desse jeito. E aquilo dali, eu chegando no Evangelho, querendo conhecer, querendo ter essa intimidade com Deus, aquilo ali meio que me assustou. Mas eu sabia o que eu queria, eu sabia onde eu queria chegar. Então, eu falei: ok, não voltei mais naquele ministério e fui procurando outras igrejas, até que eu conheci a Deus, na verdade, através de uma célula, que é dessa igreja que eu estou até os dias de hoje. É engraçado que às vezes, por causa de uma atitude, né, cara, a gente não vai falar da igreja de Cristo. Claro. E a gente vai falar de pessoas dentro do convívio da igreja, que às vezes por falta de sabedoria, de discernimento espiritual, de não entender o tempo daquela pessoa, às vezes com só uma palavra joga fora toda uma obra que Deus iniciou a fazer, né? É verdade. Eu pensava o seguinte: eu vou chegar lá da forma que eu cheguei e eles vão me abraçar e com o tempo eles vão me moldando. Mas não, infelizmente, no mesmo dia que eu cheguei, eles já recebi aquela palavra: ó, se você quiser ficar com a gente, você vai ter que mudar esse corte de cabelo. Falei: ok, assisti todo o culto, recebi a palavra, mas nunca mais eu voltei naquele ministério.
ainda bem que você tinha uma convicção, né? Aí eu digo a experiência com Deus que você teve. Você sabia que Deus era vivo. Com certeza. Que você teve uma experiência com Deus e não foi o homem que te chamou. Quem te chamou foi Deus, né? Então, assim, você só queria se encaixar no lugar que te aceitasse daquela maneira, né? Isso aí. E hoje em dia, a gente tem visto muito assim, claro, a distorção. Existe um engano do diabo agora, tentando usar uma ideologia dentro das igrejas. Vem do jeito que você está e fique do jeito que está, porque Deus te ama do jeito que você é. E não é bem assim. Não é. Evangelho é transformação, né? Evangelho é mudança de vida. Eu também vim todo torto. Mas aí é aquilo que você falou, o tempo você vai amadurecendo, o Espírito Santo é que muda, né? Isso aí, espiritualmente você vai crescendo. Eu pensava o seguinte, se eu tivesse no lugar daquelas pessoas, meu primeiro pensamento era ganhar aquela pessoa para mim, depois ganhar para Jesus e automaticamente na caminhada dela ela iria realmente ver, não, eu posso isso, eu posso aquilo. Não eu ditar para ela o que ela poderia e o que ela não poderia fazer. Até porque eu creio que Jesus ele olha o nosso coração, não o nosso cabelo, né? Isso aí. Então, foi algo muito assim, impactante para mim. Mas eu estava, como o senhor falou, né? Eu estava decidido no que eu queria, no voto que eu tinha feito com Deus. Deus me honrou naquela palavra. Eu falei, se curar, eu largo tudo e vim. Ele curou, eu larguei tudo e falei, agora eu tenho que me encaixar em algum lugar. Onde eu encontrei uma célula e fui caminhando. E até hoje eu estou na Deus Sara, onde eu congrego. Bacana. E assim, você, nesse longo dessa tua história com Deus, você teve algum testemunho de livramento, algum testemunho impactante na tua caminhada que Deus se revelou a você? Sim, apóstolo. A gente, se eu for contar todos os meus testemunhos com Deus, a gente não termina aqui hoje, mas vou contar um desses que me marcou até os dias de hoje. No meu profissional, eu sou montador de móveis, né? E tudo isso foi logo no início da minha caminhada. E eu trabalhava todo São Gonçalo de bicicleta e Engraçado, sem te atrapalhar, a gente vê muitas pessoas que vêm do mundo, né, do funk, de mundo do outro lado de fora, cantor, né? E às vezes os caras vêm para dentro da igreja com a visão de viver da igreja, né? Do dinheiro da igreja. Muitos são até, como é que se diz? São direcionados a isso, né? A pessoa não vem com fama. Então, vão continuar com a fama. Você é cantor que fazia sucesso lá no mundo, então você tem que fazer sucesso aqui. Deus vai te explodir aqui. E você teve uma outra visão, veio para trabalhou, né? Arrumou emprego, né? Isso aí. Como eu falei, eu cantava, né? Algumas pessoas até me perguntam hoje, mas você cantava lá no mundo e não vai cantar para Deus? Aquilo era lá no mundo. Hoje aqui a minha vida com Deus é pregar, anunciar o Evangelho, não quero nada nessa parte até então, né? E falando aqui do testemunho, eu era montador de móveis uma certa vez, eu vindo de bicicleta pela BR, eu lembro que estava eu e um ajudante meu, e logo aqui, quem conhece um pouco São Gonçalo, tem a saída quem entra ali para Vicente de Lima Cleto, quem vai dar ali no Itaúna e tudo mais. Eu vinha pedalando pela BR, eu parei, eu olhei para trás e não via nada, e eu atravessei a rua. Quando eu atravessei aquela saída que desce ali para Vicente de Lima Cleto, eu só vi aquele farol e aquela buzina, muito forte e já muito em cima. E como toda pessoa, na verdade a grande maioria, quando sofre um atropelamento é porque ela parou. E eu não fui diferente, eu parei. Sendo que no momento em que eu parei, foi como se Deus tivesse parado o tempo, me tirado do local do acidente, me colocado do outro lado da rua e Ele acionou o tempo novamente. Porque eu só vi aquele carro um pouco além de mim, o rapaz motorista gritando, me xingando, falando um monte de coisas, né? E eu tentando entender o que havia acontecido. E o rapaz estava comigo e falou assim, eu não sei o que aconteceu, mas você teria que estar no chão essa hora, porque o carro veio na sua direção e não tinha como você sair dali. E naquele dia ali, eu acredito que isso que Deus fez. Deus parou o tempo, me tirou daquela situação, fez com que o carro passasse e hoje eu estou aí para a honra e glória do Senhor. Esse é um dos testemunhos, né? Eu tenho um testemunho muito engraçado que eu falo que eu fui livrado por uma mortandela. Né? As pessoas, como isso? Como assim? Como assim? Eu fui livrado por uma mortandela. É porque nessa caminhada, como eu falei que eu trabalhava de bicicleta, no longo até minha casa eu vinha parando e comendo algumas coisas. E uma certa vez eu falei, vou parar aqui e vou comer um salgado. Eu falei, não, já estou perto de casa, não vou parar aqui para comer um salgado, não, vou deixar para chegar no mercado mais próximo, vou comprar uma mortandela, compro um pão e levo para casa e faço um lanche completo em casa. Então eu me desviei desse caminho. Salvo pela mortadela. Pela mortadela.
Eu desviei do caminho desse local que eu iria comprar esse salgado, e quando eu estava na fila do caixa já para pagar aquela mortandela, a dona desse estabelecimento chega lá, ela chega lá nesse estabelecimento sangrando, porque teve um assalto no local, um caminhão da Pão Plus Vitor iria estar fazendo a entrega, e um rapaz vieram assaltar esse caminhão da Pão Plus Vitor, os segurança trocaram um tiro, um dos assaltantes morreu dentro do local, a dona do estabelecimento tomou um tiro no braço, conseguiu correr até o mercado onde eu estava, que era próximo, e eu pensei, se eu não tivesse vindo comprar mortandela, eu estaria lá dentro, poderia ser um dos mortos lá dentro daquele lugar. Conclusão, Deus quando tem um propósito na vida de alguém, até a mortadela ele usa, ele né? Usa, não é não? Engraçado. Deus usou a mula, usou até a mortadela para poder te dar um livramento, né? E nessa história toda, Deus ele me deu um louvor, que eu tenho ele no meu coração, que eu tenho um chamado. Quando ele me livrou desse acidente, desse atropelamento, ele colocou no meu coração, você tem um chamado. Aí eu tenho esse louvor como meu louvor, né? Eu tenho um chamado, eu vivo isso. Quando eu penso que eu estou fraco, quando eu estou desanimado, eu lembro desse louvor e eu continuo ali a minha caminhada. Maravilha. Então, você falou de propósito e um chamado, já que você tocou nesse assunto, eu estou vendo a tua camisa, né? Conexão Up. Isso. E a gente sabe que você trabalha com jovens, não é isso? Tá, fala um pouquinho dessa Conexão Up aí, esse projeto aí, como é que está funcionando, como é que nasceu esse projeto? Então, vamos lá. Quando eu me converti, eu comecei a trabalhar com jovens, literalmente na minha igreja, então a minha chamada ali era com a juventude, a ponto de eu estar 15 anos nesse ministério e há 15 anos trabalhando com essa juventude, né? E no meio disso tudo, no final do ano passado, Deus ele me chamou, me colocou na parede e falou, eu tenho um projeto para minha juventude. E ele começou a me dar, literalmente, tudo o que iria ser feito e como iria ser feito. Mas a gente, muitas das vezes, a gente fica procrastinando, ou fica, não é agora. Com o tempo, né? Dúvida, né? De se lançar, né? Não é agora, não. Você pode aguardar mais um pouquinho, não é esse momento. E isso foi em outubro do ano passado. Eu consegui arrastar desse jeito, não, Deus, espera mais um pouquinho, vamos deixar um pouquinho mais para frente, deixa eu me acostumar com essa ideia. Vamos lá, quando foi em maio, né? Em janeiro, na verdade, Deus me pegou de novo e falou, não, agora você tem que botar esse projeto para acontecer. E vai ser assim, 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 assim. Você vai unir líderes de jovens das igrejas do nosso bairro, de bairro vizinho, aqueles que quiserem chegar, e a gente vai transformar isso em uma unidade, onde vem o Conexão Up. Unidade... Bacana, pastor, porque assim... A visão que Deus te deu, ela vai além da placa da sua igreja, né? Sim. Não tem nada a ver com bandeiras de igreja. Na verdade, são várias igrejas trabalhando juntas com esse projeto. E uma das formas que eu tentei deixar para frente isso era justamente isso. Como é que eu vou trabalhar com líderes de outras igrejas que pensam diferente, tem doutrina diferente, costume diferente, tudo diferente. Como é que eu vou unir essa galera? Mas quando Deus ele faz, né, ele já te dá tudo pronto. Ele falou, já vou te dar as pessoas prontas, você só vai trabalhar. E eu comecei a fazer os contatos com alguns líderes que eu já conhecia nessa caminhada do Evangelho, e cada líder que eu mandava uma mensagem, eu fazia uma ligação, a primeira palavra que eles usavam era, pastor, estou contigo, Deus já confirmou isso no meu coração, a gente estava aqui num ciclo de oração e Deus confirmou isso. Então eu vi ali que mais uma vez era a testificação de que Deus realmente estava no negócio, que era um projeto de Deus. E a gente começou aí com 4 igrejas, e hoje nós estamos a quase 8 igrejas já envolvidas nesse projeto. Estamos na 4ª edição desse projeto. Esse projeto, apóstolo, ele acontece de 2 em 2 meses, com bandeiras diferentes, como eu falei, né? O primeiro encontro, ele aconteceu lá na minha igreja, na comunidade Deus Sara, em maio. O segundo encontro aconteceu em julho, na igreja do pastor Josuélito, um grande amigo meu, do Jardim Catarina também. Josuélito Martins? Josuélito Martins. Ele esteve aqui já na nossa... Eu vi, Pode eu sou. Eu vi. O segundo encontro foi lá na igreja dele, ele foi um dos pastores que quando eu apresentei o projeto, até então eu tinha falado com o líder da juventude dele, ele queria conhecer o projeto, pediu para que aquele líder me trouxesse até ele. Quando ele viu, ele já me conhecia, falou, pastor, você... Estou junto, visto a camisa, vamos para dentro e estamos trabalhando junto até hoje. O segundo evento aconteceu na igreja dele. O terceiro evento aconteceu no Laranjal, numa igreja Renovar em Laranjal. O quarto evento aconteceu também lá no Jardim Catarina, porém a gente já tem pessoas de Tanguá, pessoas querendo de Araruama fechando com a gente, pessoas do Mutondo, Trindade. Então são muitas igrejas já envolvidas nesse projeto,
que o projeto ele é justamente trazer um avivamento primeiramente para dentro da nossa igreja, com nossos jovens, para que uma vez esses nossos jovens avivados, eles consigam avivar aquela juventude que tá lá fora. Então foi mais ou menos dessa forma que o Conexão Amp começou e está fluindo aí para a honra e glória do Senhor. Graças a Deus. Mas qual é, na verdade, o que Deus colocou no seu coração como o propósito? Qual é o pilar desse projeto? O que é? Para que é? Você falou do avivamento, amém. Mas como é que funciona esse projeto? Se uma igreja quiser fazer parte, um pastor talvez esteja ouvindo agora esse Pode Eu Sou, e ele se achou bacana, que é difícil trabalhar com jovens. Vou te fazer uma pergunta, é fácil ou é difícil? Apóstolo, é difícil trabalhar com a juventude hoje, porém é prazeroso. A gente sabe que a juventude a gente dá um pouco de corda, mas também tem que puxar. Então, o jovem hoje em dia ele oscila muito, né? Ele está aqui na sua frente, ele concorda com tudo que você fala, ele abraça a tua ideia, mas você vira as costas, ele está fazendo de forma completamente diferente. Então ela se torna difícil por conta dessa desobediência. Mas quando tem aquele jovem que entende, que está junto com você naquilo dali, se torna muito prazeroso em relação a trabalhar com a juventude por conta disso. Eu acredito que Deus possa ter te dado esse projeto, que eu acho que é um pouco escasso. A igreja ela olha muito pouco para o lado dos jovens em relação a atrair os jovens, sentir prazer de conhecer um pouco mais como Deus trabalha, né? Às vezes assim, o jovem ele fica muito perdido quando tem muito pessoas de idade dentro da igreja, poucas coisas que são voltadas para os jovens, né? A gente só um culto jovem só, às vezes é muito pouco, mas um projeto que possa fazer com que esse jovem se interesse em participar, em estar envolvido, né? E qual é a estrutura desse? Ele é feito dentro de igreja, não é em sítio, é dentro de igrejas, é isso? Esse projeto ele acontece quando Deus me deu esse projeto justamente para começar dentro das igrejas, porém a gente teria um evento anual que seria no externo, né? Juntando todo mundo? Juntando todo esse projeto, né? Todas as igrejas que estão abraçando, e esse evento a gente faria num lugar aberto para que outros jovens tivessem acessibilidade a esse mover. A ponto de, apóstolo, que no primeiro mover que nós fizemos, a gente teve aproximadamente 200 jovens. No segundo, a gente chegou a quase 280 jovens. No terceiro, a gente já chegou aos 300 e poucos jovens. A gente não conta a dedo, mas pela estrutura da igreja, o pastor local ele consegue meio que saber a quantidade de pessoas que estavam presentes. E no quarto agora chegamos aí também a quase 300 jovens ou até mesmo 300 jovens. E justamente esse anual é fazendo toda essa colheita e levando para um lugar aberto, para que outros jovens que têm aquele receio de ir na igreja, mas já ouviu falar do projeto... Eu acho que no sítio pode até demorar mais do que um dia, né? De repente ficar uma coisa mais intensa, né? Então, até pode, apóstolo. Porém, uma das coisas que Deus deixou muito claro quando Ele me deu esse projeto era que esse projeto ele não viesse atrapalhar as atividades das igrejas locais. Então, de repente, se a gente pegar 2, 3 dias, a gente pode, de alguma forma, pegar um domingo de uma igreja. Então, esse não era o foco. O objetivo, esse né? Esse não é o objetivo, até porque as igrejas precisam estar ali de coração, sem que ninguém saia. Não, deixei... Que ninguém fique com medo de perder ovelha, de jovem, isso que aí. Bate de frente algum propósito de cada um. Ou então atrapalhar, tá pegando jovem todo, mas domingo tem um negócio. Isso aí. Então, justamente, ele acontece sempre no primeiro sábado, né? Não de cada mês, mas de 2 em 2 meses. O nosso próximo evento é agora em fevereiro, que vai ser na Trindade. E o pastor, presidente da igreja, está sempre a par. Alguns deles até fazem parte do grupo para estarem ali ouvindo, orientando, pegando ideias, colocando ideias também, até para ele saber o que realmente está acontecendo. Porque eu acredito que até hoje muitas igrejas ainda não abraçaram justamente por conta desse medo aí. Eu vou perder meus jovens, eu vou perder minhas ovelhas. E, felizmente na verdade, isso acontece muito, né, cara? Na verdade não é isso, a gente está somando forças, né, para lutar e guerrear, né, contra o inimigo, que a gente sabe que a luta dele para pegar os nossos jovens ele é muito intensa, é muito grande. E isso foi um dos motivos para mim se mover a dar continuidade a esse projeto. Eu moro em comunidade, a gente sabe a nossa juventude ali se perdendo, porque muitas das vezes não tem um amigo que o influencia. Então, quando a gente traz esse avivamento para esse jovem que está dentro da igreja, ele consegue ir lá sim e influenciar esse jovem que está lá fora. Então,
quando a gente fala de 2, 3 dias, já fugiria um pouco do nosso propósito, que é justamente não atrapalhar as atividades dentro das igrejas. Então, qualquer pastor, líder que estiver nos ouvindo aí no momento, quiser fazer um contato comigo, saber melhor sobre o projeto... Já deixa logo o telefone aí, cara. Eu vou deixar o telefone, pode estar me buscando aí para a gente poder estar conversando melhor sobre isso, porque o intuito é trazer uma unidade na igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Quem sabe que reino dividido, né, ele não subsistirá. E o que tem acontecido muito hoje, apóstolo, é as igrejas estarem achando que elas têm que caminhar sozinhas, quando na verdade a gente precisa caminhar como igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Sim. Eu lembro que uma vez aconteceu uma caminhada evangélica no Jardim Catarina, que na época, isso tem bastante tempo, mais de 20 anos se eu não me engano, ou até mais ou menos isso, no Jardim Catarina tinha 1.700 igrejas. E só tinha 1% das igrejas na caminhada. Tipo, 17 igrejas. Num bairro que tinha 1.700 igrejas, só ter 17 igrejas, é meio complicado. Porque muitas igrejas estão pensando dessa forma, que eu preciso caminhar sozinho, eu ando sozinho, e o reino de Deus a gente sabe que não é dessa forma. É junto que a gente é mais forte. Eu acho que, infelizmente, às vezes, as lideranças acabam até fazendo com que as igrejas fiquem deslocadas, né? É um ministério para cada lugar, cada um no seu quadrado, quando na verdade o reino é um só, né? Eu sempre preguei isso, desde o começo. Eu confesso, já que a nível de Jardim Catarina, eu fiquei ali uns 14 a 15 anos aqui na Rua 21, comecei na 5, na 21, e a gente fazia alguns eventos, mas sempre eu esbarrei numa dificuldade muito grande de fazer amizade, de fazer aliança com pastores. Eu às vezes visitava o evento de outros pastores para tentar me aproximar, mas eu senti que quando eu chegava as pessoas ficavam me olhando assim, tipo, um espia aí, um inimigo sondando a terra, entendeu? Eu vejo muita dificuldade nisso aí. E eu acho que esse projeto, cara, é muito bacana. É muito bacana. E o nome? Como é que nasceu esse nome? Então, esse Conexão UP é justamente por conta dessa conexão das igrejas, né? A conexão e o UP, unidade, vai gerar o quê? O poder. É o que a gente tem visto acontecer. Né? Em cada evento tem almas têm aceito então, Jesus. Então o UP é o inicial, né? Isso, unidade, poder, né? Unidade. Bacana, eu estava curioso. Estava curioso, né? O Conexão é essa junção, fazendo a unidade que vai gerar o poder. E é o que tem acontecido, a gente tem visto muitas almas se convertendo nesses eventos, né? Tem almas aceitando Jesus ali, almas voltando para Jesus, e tem dado muito certo, porque Deus está no negócio, entendeu? E você acha que... E esse evento de vocês, como é que funciona a liturgia? São de pregadores de dentro do próprio projeto? Isso. Como é que funciona? Prepara os jovens, como é que é? Foi bom você tocar nesse ponto, porque é justamente a base do projeto, é justamente as igrejas que estão envolvidas nos projetos. Primeiro, a gente não precisa trazer louvores de fora, porque estamos 8 igrejas ali, então temos louvores para fazer. Cada projeto, cada evento, uma igreja fica responsável para trazer o louvor. O pregador é sempre alguém de dentro das igrejas. Mas uma dinâmica que Deus me deu muito interessante, até baseada na própria palavra, onde diz que o profeta não teria honra, né, na sua própria casa. Como foi no meu ministério, eu não ministro no meu ministério. Um outro líder de uma outra igreja que vai estar ministrando na minha casa, né, onde eu sou um mordomo ali. E assim sucessivamente. Então os louvores é da mesma forma, a pregação da palavra, são pastores dentro da igreja, a dança das pessoas de todas as igrejas ali reunidas. Então o projeto ele gira em torno do próprio projeto. Entendeu? As pessoas aqui fazem parte, que contribuem para que isso realmente funcione. Pô, bacana, estou gostando da ideia, eu acho que você é a próxima igreja fazer parte desse projeto, apesar de estar começando agora, né? Mas em nome de Jesus, já os jovens vão estar chegando, né? Voltando. E você acha que, vamos tocar num ponto aqui, que é um ponto, acho que é um pouco polêmico, mas é necessário falar. Que às vezes a pessoa o líder fica muito desesperado de ver crescimento, né, em números, às vezes, de uma igreja, e às vezes, hoje em dia, a gente vê muito as igrejas aderindo às coisas de fora, às ideias, comprando ideias lá de fora, de festividades de fora, imitando festividades mundanas, trazendo algumas estratégias que acaba ficando meio agressiva
dentro do sistema religioso, dentro da igreja. O que você acha disso tudo? Você é a favor? Você é contra? Como é que funciona? Então, apóstolo, tudo tem que ter, como é que eu posso dizer? Tem que ter um senso, né? A gente também não pode generalizar falando de tudo, que nada é válido, mas na verdade a Bíblia diz o quê? Eu me fiz de louco para ganhar os loucos. Então você tem que ter uma decência, você tem que ter um padrão e você tem que ter ali dentro do seu ministério uma regra que você precisa reger aquilo dele, você precisa seguir aqueles princípios ali. Então quando a gente fala que hoje as igrejas estão adaptando-se ao mundo para trazer essa juventude, eu assim como pastor, eu não vou julgar, falar que ela está certa ou que ela está errada. Cada pastor, ele sabe ali até onde ele pode ir. Acho que o Paulo fala, né? Eu acho que assim, sem cortar o senhor, eu acho que não pode perder o pilar, o princípio do que é a igreja. Tem Bíblia em palavra, pregou para reconversão, arrependimento, tem louvor para Deus e não baderna, nem um chocarrice, porque assim, eu não sou contra nenhum estilo de música, eu sempre fui eclético, eu vim da Batista e de obreiro até pastor na Assembleia de Deus. Porém, cara, eu não tenho nada contra um funk gospel desde o momento que a essência desse cara vê a vida desse cara. Ele toma Santa Ceia. Isso aí. Ele tem vida debaixo de cobertura espiritual. Os louvores dele estão como? Debaixo de oração. As músicas dele veio do quê? Com a ajuda de gente do mundo. Né? O pagode, me amarro no pagode gospel. Sim, e é uma estratégia, você vai lá fora, arma um palanque, meu irmão, para todo mundo para ouvir. E ali você prega o evangelho e até as próprias músicas consagradas, né? Então, assim, hip hop, conheci um montão de irmãos que tinham projetos no hip hop, pessoas boas, a gente tira o Apocalipse 16 e tudo mais. Enfim, eu não tenho nada contra isso, mas, enfim, às vezes existem igrejas que passam do ponto um pouquinho, né? Onde eu estou falando a questão do senso, né, apóstolo? Porque eu já vi ministérios que eles trouxeram carnaval para dentro da igreja, né? A ponto de pessoas fantasiadas com fantasias, assim, escandalosas, vamos dizer assim. Então, quando isso acontece, foge desse padrão pilar de igrejas aí. Mas aí, pastor, mas tem palavra, tem louvor, mas, porém, olha a confusão que eles estão trazendo à mente do novo convertido, das pessoas que estão chegando ali. Então, aquilo que Paulo fala, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então, tem que ter ali uma moderação, tem que ter ali a presença do Espírito Santo, dando direção de como você vai trabalhar, de como você vai agir. Não pode ser de qualquer maneira também. Então, assim, o projeto Conexão Up, existe uma preparação. Então, eu creio que, tipo assim, de 2 em 2 meses, mas existe um propósito dos jovens entrar em oração, Sim. Um propósito de preparação para tudo que vai ser feito. E existem temas cada um tem um tema, como é que funciona? Então, na verdade, a gente deixa o pregador muito livre em relação a tema. Assim, por enquanto, ainda não colocamos nenhum tema. A gente cria-se um tema, assim, o pregador na hora que vai fazer, porém não é algo que vem sendo compartilhado. O tema vai ser esse, ele traz na hora um tema ali. E essa preparação, apóstolo, ela é muito importante. Eu não falo que todos os jovens façam, porque até então eles não sabem, né, do que vai acontecer. Mas a liderança, as igrejas que estão ali reunidas, os pastores, os líderes, eles sim entram nesse propósito. Até no último agora nós fizemos uma semana de jejum, fizemos uma semana ali no relógio de oração, em 24 horas, todos os dias orando, sem intervalo, justamente para se preparar para esse evento que a gente sabe que o inimigo ele vai se levantar, então a gente tem que estar preparado espiritualmente para poder combater aí as afrontas de Satanás. E todas as igrejas se unem nesse propósito? Não é só a igreja que vai ser no dia anfitriã, que vai receber? Não, todo mundo entra no propósito. Todas as igrejas estão no propósito, elas vêm junto. Teve, como eu falei aqui no último, pessoas do Tanguá, vem a igreja toda de Tanguá para cá. E no ano que vem vai estar indo para Tanguá também, então a gente vai estar levando toda essa galera de lá, daqui para lá também. Então não é só a igreja local com a liderança do projeto, não. São todas as igrejas realmente envolvidas no projeto. No último projeto, acho que mais 2 pessoas me procuraram no final, falando que queriam saber mais sobre o projeto, porque gostaram do projeto e vão estar abraçando a gente aí também. Até um rapaz aqui de Marambaia. Pô, bacana. E assim, vamos lá, eu quero saber do resultado de almas. E aí, como é que você tem visto no seu ponto de vista, desde o momento que nasceu a Conexão Up, e o resultado da colheita, como é que é? Então, apóstolo, uma dinâmica que Deus deu pra gente também é que aquele jovem que se converteu naquela igreja, vamos pegar o nome dele, vamos saber da onde que ele é e vamos direcionar ele a uma igreja mais próxima.
Ele pode ter vindo de Itanguá, né? Mas o evento foi aqui, mas ele vai congregar lá, em Itanguá, lá. Ah, ele mora aqui, ele vai ficar no local que for mais perto para ele, que ele melhor se adaptar. Então, desde o primeiro evento, teve almas para Jesus sim, jovens se convertendo, jovens voltando para o Senhor Jesus, e essas pessoas, elas são acompanhadas, ela está na igreja tal, como é que está acontecendo? Está continuando? Deu continuidade? Está contribuindo com o reino? A gente tem acompanhado sim essas almas que têm se convertido ao Senhor. E é interessante, né? A cada igreja, que quando pega essa anotação, fica a par, né, de oração por essa vida que se converteu. Sim, meio que uma consolidação, né, um acompanhamento para saber se essa pessoa foi para qual igreja, de indicação, o pastor que está ali até envolvido nesse Conexão Up, abraçar, né? Isso aí. Aquela vida que está ali perto, mais perto da igreja dele, né? Naquele mesmo dia que aquele jovem se converte, o contato dele já é passado com a igreja local. A gente primeiro pergunta se ele veio através de alguém, porque obviamente se ele veio convidado por alguém de uma igreja, é mais claro que ele fique ali. Ah, mas eu vim convidado por uma igreja lá de Itanguá, mas eu moro aqui. Então você vai ficar onde for mais perto para você, onde você se sentir melhor. E toda essa consolidação é passada assim para esse jovem que está chegando. E a próxima data? Fala aí para o povo saber como é que é. Vai ser dia 3 de fevereiro em Trindade. Na Trindade. Na Trindade. Já tem uma igreja na Trindade que faz parte. A gente já tem toda a agenda do ano que vem já preenchida nesse projeto. Pô, que bacana, hein, cara? Porque de 2 em 2 meses acaba ficando... pouco, né? Pouco. Vai chegar um momento que a gente vai ter que fazer 2 eventos a cada 2 meses. Mas de repente, um evento acontecendo em Itanguá, outro acontecendo aqui em São Gonçalo. Porque as igrejas estão chegando e o espaço de tempo está ficando muito pouco. E a gente não pode colocar de mês em mês, porque de alguma forma vai atrapalhar a atividade nas igrejas. E o nosso propósito não é esse. Pô, bacana, cara. Eu fico feliz de ver essa iniciativa, né? Essa chamada que Deus te deu. É bacana ver alguém que Deus tirou do funk, né? Tirou de lá, né? Abriu essa visão, esse chamado voltado para o jovem, que eu acho que é um chamado muito bonito e difícil. As pessoas, às vezes, desprezam quem trabalha, que é a liderança de jovem, que acha que não é uma coisa fundamental, mas dentro da igreja, jovem é força, né, cara? Jovem é força. Jovem é força. Uma igreja sem jovem é uma igreja fraca, no sentido físico, né, de evangelismo, de tudo mais, de alegria, né? Onde tem jovem tem alegria, né? Verdade. Então, assim, pô, eu quero parabenizar você por esse trabalho, pô, que Deus possa te suprir de todas as ferramentas, de toda a armadura, Amém. Né, que venha cada vez mais Deus te dar visão, expandir esse seu ministério, né, te fortalecer, né, que vidas e venha mais ideias, que tudo é Deus vai, né, Deus vai amadurecendo, dando mais visão. Quanto mais cresce, mais difícil fica para poder administrar tudo. Você que mesmo acabou falando tempo, né? Né? Quanto mais cresce, você acha que dificulta? Sem dúvida, apóstolo. Onde eu estava até comentando com o jovem hoje que muitas das vezes vai ter que poldar algumas coisas por conta do crescimento. Tá vindo muitas igrejas abraçando o projeto. Então, se a gente não tiver ali uma polda, a gente pode meio que perder esse controle. E se a gente perder o controle, vai ficar algo chato. Então, eu estava conversando com ele, não, a gente vai ter que poldar algumas coisas. A gente está aprendendo, estamos na 4ª edição. Então, a gente está caminhando ainda, está engateando, melhor dizendo. Mas eu tenho certeza que Deus vai dar toda a ferramenta. Como é um projeto que cresceu, nasceu no coração de Deus, Ele que está sustentando, Ele que está dando direção, Ele vai dar ferramentas, vai dar sabedoria para a gente poder continuar mantendo esse projeto de pé aí. Eu tenho uma liderança juntamente comigo muito eficaz, muito prestativa, de oração, pessoas que estão envolvidas literalmente no projeto. Isso fortalece todo o projeto, que se talvez fosse eu sozinho eu não conseguiria, mas a gente tem a diretoria, a gente tem toda as igrejas, porém a gente tem uma diretoria, que é aquelas igrejas que são cabeças ali junto com a gente nesse projeto. E são nossos pilares hoje do Projeto Conexão, onde um é responsável pela mídia, onde o outro é responsável por toda a organização do louvor, onde outra igreja é responsável pelo Ministério de Dança, teatro e toda a dinâmica do projeto. A gente tem uma liderança ali responsável para poder, cada uma tá dando segmento ali no projeto. Pô, bacana. Você falou até em relação aí a teatro e tudo mais. Eu vou ter uma entrevista aqui com um amigo de infância, Ricardo, né? Ele acabou indo pro lado artístico, né? Ele fez jiu-jitsu comigo, mas ele tem uma veia teatral muito forte, se formou do curso de teatro e tudo mais, já fez algumas peças importantes aí.
em Niterói, no Rio, enfim. E hoje ele está já tem bastante tempo, ele no Evangelho há muitos anos. E ele está com um projeto, ele fez num sítio dele lá indo para Sambaitiba, ele fez um teatro dentro do sítio dele. E ele está levando esse projeto, essa escola de teatro. Ele tem uma peça muito bacana. Ele vai falar aqui nesse a gente pode eu sou. Ele tem uma peça de conscientização dos jovens em relação ao que é o Evangelho, e o teatro é muito forte dele. Eu estou até querendo ver, que eu estou para fazer um evento aí, estou querendo trazer ele aqui. Mas a gente vai estar trazendo ele aqui também. Eu acho bacana esse lance de incluir não só o mecanismo litúrgico de música e pregação, mas abrir para dança profética, para ter teatro, né, cara? Eu acho isso tudo importante, né? Isso tudo faz muito valer a pena, porque onde a gente consegue ganhar jovem também através do teatro, onde a gente consegue ganhar jovem também que, como eu, vindo do mundo, gosta da dança, ele vai se adaptar ali. Então a dança, muitas das vezes, ela chama essa juventude para esse trabalho. E no louvor também, né? Quantos músicos aí fora que vê aquele louvor dentro da igreja, dentro do Conexão, e querem abraçar, querem estar juntos, e ali eles voltam para Jesus, muitas das vezes, nesse momento onde é tocado louvor, onde a dança está sendo apresentada, onde o teatro está sendo também ali realizado. É bom quando assim a sua liderança também ela abraça a visão, né? Você tem todo o apoio da tua igreja? Tenho todo o apoio. Até quando Deus falou isso no meu coração, eu chamei o meu líder, eu pedi para ele me ajudar em oração, para mim saber se não era algo meu, mas sim de Deus ali naquilo dali. E eu tenho o apoio da igreja, assim, o pessoal está junto com a gente, está apoiando, está incentivando, e é isso que nos dá base e força para continuar. Entendeu? Essa liderança apoiando, a igreja apoiando, os ministérios em si, que fazem parte aí, apoiando esse projeto, acreditando que não é um projeto meu, porque como a gente falou aqui, né, pegar líderes de igrejas diferentes, juntar, a gente até pensa, vai dar certo no primeiro mês, vai dar certo no segundo, mas já estamos indo aí para quase 8 meses já de projeto. Ano que vem, agora em junho, já vamos fazer um ano aí já, em junho não, em maio, vamos fazer um ano, onde em julho vamos estar fazendo o anual, que é esse externo, que provavelmente a gente vai estar fazendo aqui no Laranjal, ali atrás do Stefani, num estacionamento grande que tem ali. Pô, bacana, cara. Pastor, pô, eu só tenho te louvar a Deus pela tua vida. Amém. Pô, por esse projeto, essa iniciativa muito bacana, porque é muito importante a igreja com esse despertamento de unidade, né, de unir as igrejas em prol do reino, e não pela placa, mas sim pelo reino em si, né, que o nome de Cristo seja glorificado, a palavra de Deus seja ministrada e vidas sejam alcançadas. Que a gente, de uns anos para cá, a gente perdeu muitos jovens para o mundo. Acredito. Eu digo, não sei se lá na tua igreja também. Sim. Depois da pandemia, então, foi algo assim extraordinário. Porque acaba o mundo ele tem um leque, né, cara, de atrativo, né? O mundo ele oferece prata. A gente que já viveu lá, já presenciou e está alicerçado, é mais difícil de se empolgar, né? Mas o jovem que está começando a vida agora, o que você acha? Então, hoje, como nós falamos aqui dos atrativos que as igrejas traem para essa juventude, é uma porta para esse jovem chegar. Porém, tem que ter aquilo que o senhor falou. Palavra, louvor a Deus, temor àquilo ali. E bola para frente, juventude, vai ser isso aí mesmo. Hoje ela vai estar com um pensamento, amanhã ela vai estar com outro pensamento, mas quero deixar um recado para você que é líder aí, acredita nessa juventude, porque ela é a força da igreja, é ela que vai manter aí uma geração, né, na presença do Senhor. Então a gente precisa cuidar realmente dos nossos jovens aí e dar o melhor para eles. É isso então. Meu amado, tem uma palavra para os pastores locais, então assim, a gente já está crescendo muito, então quem tiver com vontade de vir fazer parte, a hora é essa, né? E não tem essa ideia de divisão, né? A ideia de ninguém vai avançar o espaço de ninguém, é isso? De maneira nenhuma. É uma coisa importante, como você falou, né? E já está aqui, unidade e poder, né? Então, esse nosso papel, quando eu chamava cada líder, era o que eu falava com os pastores. Olha, pastor, a gente não quer atrapalhar o ministério de ninguém, atividade nas igrejas de ninguém. Então, passava sim para ele toda a dinâmica do projeto. E para os pastores que estão nos ouvindo hoje, o intuito não é pegar a ovelha, o intuito é unir justamente essas ovelhas para que a gente possa atrair essa juventude que está talvez perdida aí fora aí para o reino de Deus, e muito pelo contrário,
não dividir a sua igreja, mas fazer com que ela cresça através desse projeto que Deus colocou nos nossos corações aí para estar dando continuidade. Então você que tem interesse de participar do Conexão AMP, faça contato comigo, vou estar deixando o contato aqui do meu WhatsApp. Posso falar? Pode falar, fica à vontade. O meu contato é 969-566-330, Pastor Rafael, 969-566-330. Já tem... acha a Conexão Up em redes sociais, algum lugar assim? Sim, nós temos o Instagram aí, que é o pessoal da mídia que está todo dia lá fazendo esse trabalho, das fotos toda que é tirada no evento, os moveres, tudo que acontece está colocado lá no Conexão Amp. Só você colocar lá no Instagram, você vai achar com muita facilidade e acompanha a gente lá nas redes sociais, vai ser bênção. Bacana então, pastor. Feliz de recebê-lo aqui pela primeira vez. Tenho certeza que daqui a alguns meses você vai vir com novidades aí novamente, vai ser um prazer te receber. É bacana ver esse crescimento em tão pouco tempo, né? Você vê logo a confirmação de Deus quando a coisa é a visão de Deus, né? Quando Deus realmente dá e não tem por detrás um pano de fundo interesse próprio, mas é interesse totalmente do reino, né? Totalmente do reino, a ponta de aporte. A gente não tem nenhuma ajuda financeira. O projeto ele se mantém justamente com as ofertas dos irmãos, dos jovens, na qual eu sempre falo, né, que a oferta do jovem é sempre aquela bem pouquinha, que a maioria deles não trabalham ainda, mas Deus tem dado sustento, Deus tem mantido o projeto, justamente com isso que a gente consegue fazer, que tem todo um trabalho de deslocamento, uma estrutura que é montada no local da igreja, e toda essa sustentabilidade, o próprio reino, o próprio Conexão tem se mantido através das ofertas da própria juventude que tem contribuído aí. Às vezes a gente vende algumas trufas para poder manter o projeto, né? Então são coisas dinâmicas que Deus tem nos dado para poder manter ali o projeto. Bacana. E assim, até nisso vocês têm que vigiar, porque depois que cresce, todo mundo quer encostar, né? Aí vem os patrocínios e tudo mais, mas Deus vai te dar direção até em relação a isso. Mas eu quero profetizar que Deus vai trazer pessoas visionárias, visão de reino, para poder apoiar, para poder ser um mantenedor desse trabalho, porque Deus, quando Ele chama, quando Ele dá a visão, Ele também sustenta o projeto, e que esse projeto você venha também se adaptar a ter estratégias de não parar o crescimento, de crescer, se organizar, se movimentar para você chegar mais longe. Você não vão parar só em 10 igrejas não, cara, vão parar em 10 mil, em 1 milhão. Mas para tudo isso é necessário uma organização, né? É verdade. Onde a cabeça da diretoria está trabalhando para isso mesmo, para essa organização. Então, que Deus te dê essa visão. Pastorzão, prazer te receber. Eu que agradeço. Né? Você está aí e está trabalhando ainda, né? Você tem a tua empresa também, não é isso? Sim. Na minha vida profissional, como eu falei, eu sou montador de móveis, né? Então, estou nessa área aí ainda, onde eu consigo entrar em algumas casas, falar do reino de Deus também. Usa também, né? E isso aí. Eu costumo dizer que a gente é psicólogo, né? A gente entra dentro de uma casa e o cliente começa a desabafar, e ali a gente vem na oportunidade, fala do reino, fala de Deus para aquela pessoa, e a gente consegue também, dentro do profissional, alcançar almas para Jesus aí. Esse é o mesmo contato para aquele que precisar, né, desse trabalho de montagem de móvel, vai mudar, vai desmontar a sua casa, comprou pela internet, é esse contato aí, 969-566-330. Pode me chamar. Amém. Então, querido, e já desde de mão te falar também que a gente em breve está com a estrutura para lançar a tua marca aqui, ó. Né, a marca da tua empresa, a gente também está abrindo esse espaço para poder... não com valores, mas a pessoa quiser semear para poder ajudar a manter o projeto, que a gente também tem redes sociais em relação ao Pode Eu Sou, mas a gente divulgar, a gente quer ajudar a somar de alguma forma para que tudo venha trazer crescimento em todas as áreas, tanto na vida profissional das pessoas, como ministerial e tudo mais. E eu espero que esse canal, o Pode Eu Sou, venha ajudar um pouquinho a contribuir com essa visão maravilhosa, e que as pessoas, pastores, que nós temos aí, quero mandar um alô, né? Nós temos mais de 2.000 pastores por lista de transmissão e pelo canal também. Então a gente tem algumas pessoas que acompanham, são amigos também, fora do país, na Europa, Portugal, Espanha, Suíça.
Estados Unidos. Então tem algumas pessoas que são lideranças que estão dispondo lá, fazendo a obra de Deus lá fora e acompanham. Então acompanhando. Tem gente que já me ligou para parabenizar sobre esse Pode Eu Sou, e a gente fica feliz de ver também que isso aqui não é outra coisa senão uma visão de Deus para propagar aquilo que Deus tem feito através de outros vasos, outras ferramentas do reino. Então, manda um alô aí para a galera aí do Conexão Up. Vou mandar, antes disso, só trazer um recadinho muito importante. Uma vez que eu falo de números, né, de jovens que estão ali dentro. Pô, o pastor falou em 300 jovens, o pastor falou em 250 jovens, mas a minha igreja é pequena, ela não suporta essa quantidade de jovens. Quero deixar claro para você, pastor, não se preocupe com isso. Se tem uma rua que beira aí a sua igreja, se tem um terreno vazio aí próximo da sua igreja, se tem uma praça aí próximo da sua igreja, a gente pega essa galera e leva para lá. Então você não precisa ficar inibido pelo tamanho da sua igreja, pela quantidade de jovens que a gente arrasta nesse projeto. Mas, como eu falei, se tem um lugarzinho próximo aí, uma rua que a gente possa fechar, colocar esse pessoal todo aí, abraça e vamos para dentro, porque Deus tem mais pra gente aí. Então não se limita só à igreja pequena, não. Não. Então tem uma veia evangelística muito forte. Sim, é um trabalho evangelístico muito grande. Então, porque muitos dos pastores não nos procuram por conta, pô, mas minha igreja, eu vi até o projeto de vocês, eu vi a quantidade de jovens, eu quero trazer para cá, mas a minha igreja não suporta isso. A minha igreja não consegue colocar 300 jovens lá dentro, mas, como eu deixei claro aqui, se tem uma rua próxima à sua casa, à sua igreja, se tem um terreno vazio, é ali que a gente vai limpar, é ali que a gente vai fechar e é ali que a gente vai levar o Conexão. A gente vai terminar então esse Pode Eu Sou com 10 palavras e você, objetivamente, o que você pensa, você fala. Tá, beleza? Beleza. Eu falo uma palavra e você conecta aí. Vamos começar de Conexão Up. Unidade e poder. Igreja. Tudo, Deus. Pregação da palavra. O mais importante. Família. Base. Jovem na igreja. Unidade da igreja, o poder da igreja. Está baixo de uma cobertura. O essencial, você sem cobertura não dá certo. As igrejas hoje, unidas ou não? Não. Internet, bom ou ruim? Uma ferramenta boa para quem sabe usar, porém ruim para quem não sabe. Então é muito relativo isso daí. Hoje, Bíblia de papel ou celular? Para a juventude, a grande maioria, o celular. Mas aqueles mais antigos, Bíblia de papel, se não mudou a palavra, é válido. Crescimento. Crescimento. Reino. Reino de Deus. Almas. Almas, frutos, que a gente precisa estar colhendo. Sua profissão. Sou montador de móveis. Maravilha, pastorzão. A gente vai terminando aqui. Quero louvar a Deus pela tua vida. Prazer enorme de recebê-lo. Amém. A gente vai ter outras oportunidades de falar dessa Conexão Up. Eu mesmo vou estar aí ajudando a divulgar esse trabalho aí, que eu achei muito bacana. Amém? A gente vai se despedindo aí, né? Em nome de Jesus. Se despede aí da galera aí. Quero mandar um forte abraço aí para toda a liderança do Conexão Up, essa galera que tem apoiado, que tem abraçado, que tem se envolvido aí. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, acredito no potencial de cada um de vocês. E beijão na esposa aí, nos filhos, Marluce, Raí, Rafaela aí, são meus pequenos. Amo todos vocês. Um beijão aí para toda a comunidade Deus Sara. Em nome de Jesus, obrigado, apóstolos. Tamo junto. Queridos, e você ajude a propagar o reino de Deus, o Evangelho. Você vai estar aí compartilha, salva aí, se inscreva no canal do nosso youtuber, TV TSF Gospel, vai lá, se inscreva, curte lá o vídeo, compartilha, salva o link, vai lá no seu WhatsApp, no seu grupo de WhatsApp, divulga, compartilha esses vídeos, todos eles têm a intenção de que o Evangelho alcance vidas através do canal chamado internet. Nós temos que usar para o bem. Se o diabo usa para destruir, nós usamos para alcançar vidas. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Um abraço aí, pastorzão. É poder da porta, obrigado.